Então, é essa aula que eu estava passando para vocês, tá? I have, he has. Nice. Agora, para dizer ela, nós falamos she. Você sabe como dizer ela tem em inglês? Então, diga ela tem em inglês. She has. Da mesma forma que he has, she has. She has. Agora você, diga ela tem. Haha, muito bem. Eu acho que você acertou. Agora vamos ver alguns exemplos. I have a house, she has a house too. Então, eu tenho uma casa, ela tem uma casa também. I have a house, she has a house. Então, aqui, a primeira frase é I have a house. Então, house é casa, né? I have a house. Eu tenho uma casa. She has a house too. Eu tenho uma casa também. House too. He has a car. She has a bike. Ele tem um carro, ela tem uma bicicleta. He has a car, she has a bike. Então, I have, eu tenho. I have. You have, você tem. You have, você tem. You have. He has, ele tem. He has. She has, ela tem. She has. We have, nós temos. We have, they have, eles têm ou elas têm, they have. Então você já percebeu que você só vai mudar no he e no she. I have. Então, aqui, como vocês podem notar, I have, you have, e depois, quando nós falamos ele e ela, nós mudamos para has. Aí, o we, que é nós, they, eles. Então, nós, we have, they have. You have, she has, he has. We have, they have. Então agora tente dizer eles têm uma casa. É com você, vai lá. They have a house. They have a house. Alunos, podem anotar em um caderno, tá? Aqui ele está falando, eles têm uma casa. Então, toda vez que nós falamos eles, they. Então, quando falamos TH, o som sai de D. Então, é they have a house. Eles têm uma casa. Como eu diria, nós temos uma casa? Então, quando nós vamos escrever nós, é we, W-E, nós, have a house. Você consegue? Muito bem! We have a house. We have a house. Nós temos uma casa, já pensou nisso? Demais! Vamos comprar outra, por que não? Muito bem, meus amigos, então vocês já aprenderam have e Então, aqui só vou voltar um pouco que travou. have a house. We have a house. Nós temos uma casa, já pensou nisso? Demais! Vamos comprar outra, por que não? Muito bem, meus amigos, então vocês já aprenderam have e has. E quando utilizá-los para fazer uma pergunta, você tem alguma coisa? Nós precisamos do Repeat. Do. Muito bem. O do aqui, na hora de fazer uma pergunta, neste caso, ele não tem significado nenhum se você for traduzir. Ele é simplesmente um mecanismo no inglês para se formar uma pergunta. Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, tá totalmente perdido, não tem perdido, que aqui tá barbada demais. Você pode assistir aqui no meu canal aulas onde eu falo de como fazer perguntas em inglês. E aí você vai ver mais exemplos do do. Mas não vai lá agora, fica aí, depois você vai lá assistir. Nós vamos ver até o final essa aula, porque você vai entender, eu tenho certeza. Então, para dizer você tem, falamos do you have, do you have, do you have. Então, um carro em inglês. Então, aqui na pergunta, não precisamos que seja you have, porque sempre colocamos o do na frente, quando vai fazer a pergunta, você tem, tá?
Então, você, quando vai fazer a pergunta, não tem que ser direto como you have, tá? Como nós fazemos. Então, é uma regra do inglês. This é a car. A car. Agora, você aí, me faça a seguinte pergunta. Você tem um carro? Você tem um carro? Acho que você conseguiu. Do you have a car? Do you have a car? Muito bem. Se você não conseguiu agora fazer essa pergunta, não se preocupe. Basta você voltar esse vídeo e assistir novamente. Quando chegar nessa parte, eu tenho certeza que você vai conseguir me perguntar: Do you have a car? Para perguntar se ele ou ela tem alguma coisa em inglês, você vai ter que utilizar o does. O does nada mais é do que uma variação do do para o does. Porque estamos falando de ele e ela, você vai ter que variar esse mecanismo de pergunta também. Então, de do, ele passa para does. Olha só. Does he have? Ele tem. Does he have? Does she have? Ela tem. Does she have? Você deve ter percebido agora que eu não falei em has, mesmo estando utilizando he ou she. Eu falei does he have e does she have. Porque nós já fizemos a mudança de do para does quando estamos falando de he ou she. Então o resto da frase está na sua forma normal. Por isso, does she have? Agora, tudo bem. Agora me faça a seguinte pergunta. Ela tem uma casa? Does she have a house? Does she have a house? As frases negativas e também no passado, eu vou te mostrar na segunda parte desse vídeo. Ok? Agora vamos continuar a aula, tá? Depois, mais para frente, iremos estudar o que ele estava falando agora na aula dele, sobre quando vamos fazer pergunta, ok? Mas como estamos agora só no início dessa parte do have, a gente só vai ver por enquanto frases que irão montar e depois iremos para as perguntas, ok? Como nós fazemos perguntas para formar como ele estava explicando agora. Ela tem uma casa, ele tem uma casa, nós temos uma casa. Então, depois, mais para frente, iremos ver isso, ok?